Olá, amigos! Como estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre o famoso tapetinho que o Flamengo passou ali, né? E eu tinha, só para iniciar, falaram com o rapaz que trabalha comigo, né? Eu falei, tá. Ele falou, caiu no tapetinho, né? Que ele e a outra moça que trabalhava são botafoguenses. Eu falei, o tapetinho, o Flamengo gosta de tapetinho. Porque o Flamengo tem um tapetinho lá no Paraná, o Flamengo tem um tapetinho em São Paulo, e tem um tapetinho aqui no Rio agora. E nós gostamos de jogar no tapetinho também. Então nós vamos pra cima aí. Nós vamos ganhar. A torcida do Botafogo empolgada, muita festa. É aquela coisa de, o Botafogo vai ganhar do Flamengo, vai ganhar de 3-0. Engraçado que se fosse o Flamengo, os torcedores estariam chamando os flamenguistas de soberbo, né? Mas tudo bem. Aí você vê um jogo. O jogo foi bom em si. O jogo foi bom. Mais um jogo bom do Bruno Henrique. Impressionante o Bruno Henrique, né? Aí você vê agora o que acontece. O Flamengo vai jogar no tapetinho, com festa, Botafogo, festa dos torcedores do Botafogo, né? Já imaginando que o Botafogo iria ganhar. Também vários torcedores do Flamengo já estavam imaginando que o Botafogo iria ganhar do Flamengo, principalmente desse Flamengo morto que a gente assiste, desse Flamengo ruim, fraco. Mas não é o que aconteceu. O Flamengo simplesmente entrou naquele lado esquerdo com o Bruno Henrique, com todas as jogadas foram ali. E eu tava pensando, falei, o time do Flamengo se limitou. Daqui a pouco o treinador tranca aquele lado direito, o Flamengo vai ficar perdido porque só tem a jogada com o Bruno Henrique. E não, cara. Ele continuou deixando a mesma coisa e o Flamengo continuou jogando a bola ali pro Bruno Henrique, portanto que o Bruno Henrique passou, que ele tentou cobrir o goleiro, que ele errou, ele tinha que ter batido forte, cruzado, entendeu? Depois ele fez um gol cobertura. Teve vários lances que ele saiu na frente do jogador individual, na velocidade. E assim, o Flamengo conseguiu abrir o placar, né? Também. Eu não vou dizer para você que foi uma falha defensiva do Botafogo, porque não houve falha defensiva. Houve um corte e o zagueiro cortou a bola. Aí, felizmente para a torcida do Flamengo, infelizmente para a torcida do Botafogo, a bola foi para o fundo da rede. Mas até o momento, a partida, o jogo foi bom. O primeiro e o segundo tempo foram muito bons, na verdade. Um jogo bem animado. Que quando o Marlon Freitas faz o gol contra, ali falou, opa, eu até imaginei, o Jorge Paulo vai segurar. Vai querer segurar esse 1-0 aí. Só que, se você for perceber, o Botafogo não demora a querer chegar ao gol do Flamengo para fazer o gol. Portanto que chega, né, ao gol do empate, tipo assim, se você falar, primeiro tempo foi isso, no segundo já conseguiu empatar até que rápido. Para mim o gol do Flamengo, que o Flamengo sofre, é uma falha defensiva. Isso quer dizer que o Botafogo não houve mérito do Botafogo? Não, houve um mérito e grande mérito. Porque o Tiquinho consegue se embolar com dois zagueiros do Flamengo se embolando, que eu acho que era o Léo Pereira e o. Era o Pulgar, né? Eu acho que era o Pulgar. Pulgar, o Fabrício Bruno, nem lembro. Nem lembro mais quem tava nesse lance assim. Mas eu lembro do Léo Pereira. Que aí só o Tiquinho tá lá no meio, sobra. O Vitor Sá pega a bola e faz um bonito gol, que foi uma pancada, foi bem forte. Não há quem criticar seu goleiro, mas foi uma pancada forte. Você percebe no replay que foi uma pancada e de perto ali. Eu sempre venho falando e reclamando que o Flamengo dá muitas oportunidades de os jogadores adversários finalizarem em situações excelentes, de excelência, de frente pro gol. Entendeu? Os jogadores têm a oportunidade de posicionar o corpo e conseguem finalizar para que acerte o alvo. Se você for ver o gol do Bruno Henrique, o segundo,
O Bruno Henrique, ele ameaça, ele dá um pulinho, ajeita o corpo e bate. E faz o gol. O time do Flamengo, o Ayrton Lucas, por mais que foi uma batida burocrática do restante do time, mas o Ayrton Lucas mostra que ele estando na lateral esquerda, o Flamengo vai melhor. Vai muito melhor do que quando tem o Felipe Luiz. O Pedro nulo. Pra mim não fez diferença entre ele e Gabigol. É incrível como nossos dois centroavantes estão mal e mesmo assim o Pedro ainda é um dos artilheiros do Flamengo, o artilheiro do Flamengo. Então acredito que ele já deveria ter tido chance para ser titular há muito tempo. Teve essa confusão, essa pancadaria, isso ali, mas o Pedro tem que jogar mais minutos. Por mais que a reserva tem que jogar mais minutos. Ele está precisando jogar mais minutos. O Gabriel já teve muitos minutos, muitos jogos, muito tempo e não consegue desempenhar um bom futebol. Então, já que o Jorge Sampaoli quer jogar com eles na mesma posição, tem que colocar. Tem que se virar. Se vira, irmão. Escala os caras. Tenta montar um time mais rápido atrás, mais leve. O Alan voltou a jogar. O Wesley, a válvula de escape. Vocês lembram que o Vitor Pereira era o Ayrton Lucas na esquerda? Com o Jorge Sampaoli é o Wesley, né? Na lateral direita. O Flamengo conseguiu fazer uma boa partida. O jogo foi muito bom, por sinal. O Botafogo também criou ali oportunidade para a finalização. Teve uma do Tiquinho que ele dá uma de pulo, né? Só que a bola parece que pega um pouco meio na canela, que vai fraquinha, que passa pelo goleiro, mas o zagueiro corta, do Flamengo. Então você vê que é um time também que tá... Ele consegue chegar ao gol adversário, mesmo quando o Flamengo estava dominando a posse de bola. Se você for ver essas questões de finalizações aqui, ó, 17 chute, 12, esses números assim, não mostra muito a partida, porque a partida realmente foi bem equilibrada. Porque o Flamengo teve uma chance, claro, com o Bruno Henrique espetacular, quero falar isso aqui, porque que ele, tipo assim, cara, eu sempre falo dele com muito carinho, porque eu gostava dele, já acompanhava ele. Quando ele vai pro Santos, eu falava, poxa, como é que o Flamengo não consegue garimpar um cara desse? Como é que o Flamengo não consegue arrumar um cara como esse? Como é que o Santos foi lá, enxergou o cara e contratou? E eu lembro de uma postagem que quando o Bruno Henrique foi anunciado que ia pro Flamengo, em torcida sentando o pau, é mais um isso daí. E eu lembro que isso foi compartilhado tempos depois, né? Muita gente engraçada falando, pedi desculpa pro Bruno Henrique, né? E eu sempre soube que ele iria dar certo. O Gabriel, pra mim, foi uma excelente surpresa. Excelente mesmo, né? Gols em finais, jogos importantes. Esse tipo de jogo também que o Bruno Henrique participa muito, né? Ele é muito participante. Muito participativo, quer dizer. O Bruno Henrique, cara, como é que consegue o cara ele voltar tão bem, né? Um ano e eu li uma notícia que ele tava até com dores no joelho, cara. Que ele era dúvida para ser escalado e até entrar em campo, sabe? Eu também não sei se essa dor no joelho dele ou deixaria no banco de reserva para algum tipo de emergência. E eu li que também preferiram esconder essa informação para que não houvesse até o último minuto. Eles iriam tentar colocar o Bruno Henrique e conseguiu. Isso pode justificar a substituição do Bruno Henrique depois, né? Apesar que ele estava aguentando correr o jogo inteiro. O Bruno Henrique correu o jogo inteiro, gente. O jogo inteiro. É impressionante como o Bruno Henrique volta depois de um ano e o cara simplesmente consegue ser o melhor jogador do Flamengo na temporada. É impressionante. Ele simplesmente criou os lances de perigo para o Flamengo. Teve um gol impedido, né, de cobertura. E foi impedido. Reclamaram de falta no Tietê do Wesley, que depois o Flamengo, para chegar lá na frente para poder fazer o gol, demorou uma semana. E a jogada individual também do Bruno Henrique, claro, com o coletivo. O Wesley indo muito bem no setor de cercar, de marcar, de roubar a bola. E eu queria comentar algo muito importante, né?
que, além da comemoração, meteu o chororô, meteu o nhé. Aí o Marçal, né, o lateral, já tava reclamando. Veio de um Texel reclamar, treinador reclamando. E o cara já englobou a choradeira. Cara, é impressionante. O Flamengo pede pro Botafogo. O Botafogo pede pro Flamengo. Consegue desmoronar, cara. Tudo no Botafogo. Um treinador deixou o cargo à disposição, cara. Olha, e o Botafogo tava com 15 pontos à frente. O Botafogo tem 12, 13 pontos de diferença. Então, e o Flamengo conseguiu instalar uma crise no Botafogo. Botafogo com 12 pontos na frente. Um treinador deixou o cargo à disposição. O Botafogo entrou numa crise bizonha, sendo que eles têm a vantagem gigantesca até para o segundo colocado, porque os times de baixo também não se ajudam. E o Botafogo, quando perde, os outros de baixo não ganham. Raras exceções. Porque os times de baixo, quando ganham, o Botafogo continua ganhando. E os times de baixo empatam, o Botafogo consegue ganhar de novo. Simplesmente consegui instalar uma crise no Botafogo, com direito a chororô do presidente, porque ninguém cala nesse chororô. Chora o presidente, chama o tiro inteiro, chora o torcedor, o nhé. Ah, eu gosto demais. E o Botafogo, cara, eu sinceramente não sei. Esse dramalhão todo e essa choradeira do Botafogo. Perderam no campo, meu. Dito isso, que foi um bom jogo. Quero falar, depois desse que eu peguei o Bruno Henrique, tudo. Quero falar do sem bolinha. Olha, cara, é impressionante o sem bolinha naquela jogada do Lucas Perry, em que o Perry ele vai pra grande área. Eu deixei pra comentar nesse lance também do jogo, nesse momento agora. Eu tava até comentando no meu trabalho que eu falei, rapaz, quando aquela bola foi cruzada e foi caindo pro goleiro, eu falei, não é possível. Aquele pouco segundo que você olha, você fala, não é possível, o cara vai acertar o gol. Eu parei pra rever depois o lance, analisar ele melhor. Cara, o Wesley rouba uma bola e dá o tapa na frente. E ele vai embora. O Cebolinha pega a bola e... Gente, o que esse rapaz foi tentar fazer? Ele correu pra cima do jogador do Botafogo, que tava vindo descendo em diagonal, ele foi subindo em diagonal. Se ele dá um tapa na frente pro Wesley, ou até pra ele mesmo. Porque se fosse o Bruno Henrique ia dar um tapa na frente e ninguém ia pegar mais. Olha só que loucura. Eu vi o lance várias vezes na parte lateral, que é o Wesley correndo. E se você reparar, me deu que falar, ele não veio passar nas costas. Ele olha assim, dá pra ver que o Wesley tá passando. Dá sim. Mas se você olhar também à frente do gol, o nego falou, poderia tentar chutar, se arriscar. Cara, não tinha necessidade. Se ele dá um tapa na frente e sai correndo, ele pegaria a bola. Ou se ele desse um tapa, o Wesley ia entrar com bola e tudo. Gente, nós estamos falando de um jogador que custou 70 milhões de reais e não joga nada. Esse lance me decepcionou de uma maneira que eu sempre estava elogiando, que o Cebolinha tá procurando melhorar o seu mental, o seu físico tá trabalhando para que essa fase ruim saia dele, desapareça, mas impressionante, por causa dele o Flamengo quase leva um empate ainda. Uma coisa bizonha, bizarra. Não tem como perdoar, cara. Se o Flamengo toma aquele empate, Cebolinha dificilmente chegaria. A torcida do Flamengo dificilmente perdoaria ele. Porque foi um lance claro, não tinha nem goleiro, gente. Os zagueiros já estavam para trás. Ele simplesmente vai para cima do jogador, tropeça, cai e fica parado lá pedindo faltinha, levantando a mão, enquanto o time do Botafogo foi pro ataque. Não dá assim. Infelizmente, tá chegando o momento em que o Cebolinha tem que, cara, tomar decisões melhores. É impressionante a diferença de qualidade mental
de quando você bota um ponta esquerda e entra outro. O que o Cebolinha tentou fazer? Um rapaz que trabalha comigo, um amigo, ele até falou assim: cara, eu acho que ele queria levar a bola pro outro jogador de cima, cara, não é possível. Eu falei, poxa, possa ser que sim, mas cara, se o goleiro tivesse no meio do caminho, tá, mas tipo, mesmo assim, só que os zagueiros, se você for ver na imagem, veja na imagem lateral, você vê o Wesley passando e o Cebolinha, tá o campo inteiro à frente aberto. E o Cebolinha vai pra cima. Eu não consigo entender. Sendo bem sincero, cara, fica difícil. Depois muitos torcedores do Flamengo comentaram. O Vitinho recebeu 10 vezes mais o hate do que o Cebolinha recebe, jogando muitas das vezes melhor e fazendo lances melhores do que o Cebolinha vem fazendo pro Flamengo. Um ano de Cebolinha e um gol que ele fez contra o São Paulo e mais nada. Infelizmente, estamos chegando ao tempo de ter gasto um dinheirão com Cebolinha. Eu já li matérias que ele ganha mais de 1 milhão por mês e dificilmente alguém vai querer pagar isso por ele, porque foi um jogador que jogou uns meses com o Renato Gaúcho, mais nada. Foi pro Benfica, também não fez nada. E assim vem seguindo essa rotina no Flamengo. Eu torço muito para que ele melhore, eu gosto do Cebolinha, mas ele consegue jogar menos do que o Michel. O Michel jogava muito bem e a torcida do Flamengo pegava no pé do cara, tá? Tem muito jogador aí que jogou bem várias vezes e a torcida do Flamengo pega no pé. E o Cebolinha tá tendo chance, muita chance, mas infelizmente, cara, tá difícil. Tá muito difícil. Porque foi uma vitória importante, né? Mas quase que o Flamengo toma um prejuízo, porque o Cebolinha perde a bola e o Botafogo consegue construir um ataque. Bruno Henrique, mesmo com dois, voltou ajudando, um jogador importantíssimo, tem que renovar isso logo. O jogo foi bom, jogamos fora de casa, vencemos. Mas agora é ver o que vai acontecer, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer nos próximos jogos, porque o Flamengo é uma montanha russa, em cima, embaixo, cima, embaixo, em um segundo, né? Mas de fato, foi uma vitória maravilhosa, com gostinho, com sabor diferente. Agora vamos ver o que vai se suceder aí, se o Flamengo dá uma animada para esse final de mês aí, porque a Copa do Brasil tá chegando e nós queremos o título, né? Com certeza. Mas é isso aí, meus amigos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.